E nesse meio tempo que a gente está aqui conversando, surgiu o Zé Paulo. Na época também ele era da incubadora, o José Paulo Guedes. Aí ele veio assim, né, todo grandão, tudo sério, fechadão. Falou, pessoal, o negócio é o seguinte, bem assim. No dia 18 vai começar as aulas. E nós precisamos de 450 kits. O kit seria uma fruta, um suquinho, uma fruta, um suquinho e um lanche. Pegar o largado. Vai chegar no dia 18 cedo, 7 horas da manhã aqui na fé. É um desafio. Eu fui pra casa do outro, aí a menina. Aí eu olhei pra ali e falei, aí eu olhei pra outra. Aí então, pega o largado. Falei, não, a gente vai pegar assim. Aí a menina falou isso mesmo, não, a gente vai pegar. Bom, certo? Eu falei 450, certo? Por dia 18, aqui na feira. Aí voltamos nosso, aí tinha a Roberta, todo mundo aqui na reunião, a Roberta falou, Cris, eu tenho um cartão. Se você quiser a gente pode comprar os uniformes. Eu falei, puta, beleza. Eu acabei de conhecer ela naquele dia. Eu falei, beleza então, Roberta. Aí tinha o seu João, que ele trabalhava com a gente já, né? Aí Cris, eu tenho uma conta conjunta com a minha esposa, eu tenho R$500. Dá pra gente comprar chapa e alguns equipamentos. Eu falei, beleza então. Então você vê que já foi somando, né? Já vem tal, os uniformes, os equipamentos, os uniformes. Aí a Lívia, minha amiga, ela fez assim, Cris, nem te conto, o que foi? Eu tenho uma conta conjunta com o Mário, então tá no cheque, não fiz. Falei, ele, tá bom. Ele que era louco, aí, tá bom. A gente coloca aí, depois a gente vê que dá. Você vai falar pro Mário, que né, então nem fala. Eu não tinha nada pra dar. Aí foi se somando, nós sentamos aqui, fomos somando, aí cada um saiu no dia seguinte, a Roberta saiu pela cidade comprar os uniformes, aí começou. A Roberta comprou o uniforme, o seu João também já saiu para comprar os equipamentos, então a gente fez o seguinte, a gente já tinha. Engraçado, porque sempre a gente começou, sabe, a gente tá certo, sempre por isso. Aí falei, caramba, né, mas a gente vai comprar essas coisas, vai colocar onde? Porque eu não queria que a gente usasse lá dentro. Aí toca lá pra ele. Aí a gente fazendo pra pedir pra ele, aí ficou meio assim, mas tudo bem, entendeu? Mas quando a gente começou a comprar, a gente começou a colocar tudo lá dentro. Aí no dia seguinte, a gente fizemos uma reunião com todos os fornecedores da Marina. A gente ligou um a um, né? Eu e a Mira ficamos lá no vídeo, o pessoal do vídeo também. Aliás, a FAO foi muito solidária, a FAO toda, desde funcionário, do faxineiro ao diretor, todo mundo deu uma força. Aí eles cederam uma sala pra gente estar ligando, a gente tá usando o telefone. Aí nós ligamos, listamos lá os fornecedores, aí ligamos para aí conseguimos lá falar com os 6 na época, marcamos uma reunião aqui, aí o Décio, né, que era da fruta, né, da Hortifruti, falou, não, Cris, eu vou ajudar vocês sim, não ajuda. Aí o seu Luiz, o seu João, que era do Ceará, falou, não, eu vou ajudar. Então era legal porque cada um que ajudava dava alguma coisa, então assim, o cara de salgado, você deu a estufa. No cara de suco de polpa, você vê a geladeira. Então cada um foi cedendo. Entendeu? E marcamos tudo para pegar as mercadorias, tudo. Porque aí tinha um espaço mínimo já. Dia 18 de abril. Então foi pauleira. E aí começou o corre mesmo. Aí a gente viemos aqui para esperar pegar as estufas. Meu Deus do céu, para esperar as mercadorias. Então nós não tínhamos tempo nem de raciocinar. Meio de pensar uma coisa, pensar alguma coisa, daqui a pouco tinha que pensar outra, tinha que estar executando outra, era um negócio muito louco. Esqueci até que tinha que comer, você acredita? Esquecemos que tinha filho, que tinha família, esquecemos de tudo. A gente ficava, o tempo mais nosso era esse. Aí a gente não tinha mesa, a gente não tinha cadeira, aí aqui tinha uma cooperativa de sabor na época, que era ali perto da reitoria ali. Aí nós fomos lá. Aí ela recebeu na época pra gente, acho que 12 meses. Então, ó, a gente
precisamos 12 meses para vocês, e não tinha carro para buscar. Olha, foi um negócio doido, viu? Aí tivemos que pegar esses carros assim, de passeio, carro normal, colocava as duas cadeiras e voltava, sabe? E aí a pessoa já começou a se importar, a não querer pegar o restante na casa. Nossa, a gente sofreu, gente. Aí pedimos pro cara aqui pro Gilberto, que ele é motorista do professor, então ele pegamos o caminhão dele, ele foi buscar pra gente. E a lanchonete estava muito mal, estava muito mal o mau uso. Tava as pinturas descascando, estava muito feio, sabe? Aí a Rose, que era do Grêmio, que até hoje é funcionária do Grêmio, e o Gilberto, que é motorista, comprou a tinta. Aí compraram a tinta, eles mesmos pintaram, aí cederam o cheque pra gente também, porque as coisas foram acontecendo. Aí eles não se preocupar, o cheque a gente dá um jeito, e ficou nisso. Sei que no dia 18 chegamos aqui de madrugada para montar as coisas. E nós tínhamos, porque eu era chapeira. E achando que você trabalhava na chapa, eu trabalhava lá dentro. Eu não trabalhava aqui fora. Aí o seu João falou assim, não, Cris, como eu era a primeira chapeira, ele era o segundo. Ele falou, não, Cris, deixa que eu fico na chapa e você vai organizando outras coisas. Tá bom então, seu João. Conseguimos a pessoa para trazer o lanche, o cara veio, trouxe o lanche, mas aí não tinha sacolinha, não tinha embalagem, para embalar tudo aquilo, sei que a gente veio, conseguiu colocar tudo dentro da sacola, empenhar tudo direitinho, colocamos tudo lá dentro, bonitinho, dentro de uma caixa que a gente tinha, colocamos e vamos embora. Aí no dia seguinte, pra chegar no negócio, ninguém dormiu, caramba, não dormi, meu marido mexendo no meu saco, menina falando um monte da minha cabeça, eu tava louca. Ai, foi um saco. Aí eu falei pra ele que eu precisava de 15 reais pra abrir o caixa, que ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha moeda, ninguém tinha nada. Ele falou, tudo bem, eu vou emprestar esses 15 reais pra você, mas depois você me devolve, mas me devolve na cadeia, não. Aí emprestou os 15 reais. Aí no dia seguinte, madrugada, uma chuva. Eu saí de lá na minha casa, minha filha, que eu moro lá no Campoinho, pegaram 4 horas. Debaixo daquela chuva, a gente ia embora. Como que a gente vai levar esses lanches? Meu Deus, com essa chuva. Aí, minha filha, tinha um amigo nosso que também do vídeo, eu tomei a toda a gente, tem que levar. Não, pode deixar. Não, eu tenho uma gravação tal hora, mas vai dar certo. Aí peguei, me plantou no carro, aquela chuva, e fomos lá levar, chegou lá, não tinha cobertura, porque eles reformaram lá na frente da fé, né? E eles não tinham cobertura, menina. Ai, meu Deus do céu, aí começamos com os guardas, então o guarda entendeu que a gente tinha que deixar aqueles lanches lá, aí ligamos pro Zé Paulo, não, a gente tá chegando, aí ele foi lá, pegou os lanches, contamos tudo direitinho, e aqui, a Miriam ficou aqui. Eu sei que essa lanchonete lotou. A gente não tinha condições de trabalhar ali, um monte de lanche. E pensa, né? E a gente tudo perdido, né? Perdido, né? Você fica perdido, né? É a mesma coisa que você tá morando na sua casa, você nasceu lá, você mora lá, depois você vai pra outra casa, né? Você fica meio perdido, né? Meio perdido, seu irmão, sejam nervoso, sejam calma, né? Você tinha que fazer assim, uma cara assim, então tudo bem, né? Você não sabendo que é público, né? Ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Aí a gente olha ajudando o seu João, alguém quer copo, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, a gente sorrindo, sempre feliz, sempre rindo, mas mal sabia a gente que a gente estava passando. Daí começou ali.